Você concorda que nós temos vários problemas relacionados ao esporte, à prática esportiva no nosso país? Pois é, no Brasil nós temos várias situações problemáticas a respeito da prática esportiva e nós podemos discutir sobre todas essas questões em uma redação. Você saberia fazer uma redação que discuta diretamente sobre a questão do esporte? Teria dificuldade para fazer um texto sobre esse tema? Então pega aí papel e caneta que eu vou te ensinar tese, argumentos, repertórios socioculturais sobre esse tema importantíssimo, além das nossas maravilhosas propostas de intervenção. Bora! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema importantíssimo. Anota aí, os desafios da prática esportiva no Brasil. Tema fundamental, muito importante, principalmente se a gente for parar para pensar que 2022 ano de Copa do Mundo. Se a gente parar para pensar que em 2021 tivemos a realização atrasada das Olimpíadas de 2020, aí você vai perceber que esse tema é um tema muito quente para as provas, para os vestibulares diversos e exatamente por isso você precisa saber absolutamente tudo sobre esse assunto. Começando com uma possível tese que discuta sobre esse tema. Bom, pessoal, como tese nessa discussão, você pode colocar, por exemplo, a ideia de que há sim vários problemas, vários desafios relacionados à prática esportiva no nosso país, o que é extremamente preocupante, o que é extremamente desagradável. Temos que pensar também em alguns possíveis argumentos para a gente poder sustentar essa ideia. O que você usaria na sua argumentação? Você pode falar na sua argumentação, por exemplo, da falta de apoio no Brasil ao esporte olímpico. Nós temos, infelizmente, no Brasil uma grande dificuldade relacionada ao esporte olímpico, porque nós temos um investimento excessivo em esportes como o futebol e nós deixamos de incentivar outras modalidades com muita frequência. É muito comum no nosso país que não tenhamos muitas medalhas nos Jogos Olímpicos. Na última edição nós conseguimos inclusive o maior número de medalhas da história. Mas se a gente for levar em consideração o tamanho do país, se a gente for levar em consideração o grande número de atletas que poderíamos ter, ainda estamos muito longe do ponto ideal. E nós sabemos, claro, que isso é extremamente preocupante e desafiador. Por isso, apareceria na sua argumentação. Além disso, na sua argumentação você pode problematizar, por exemplo, a questão do apoio excessivo ao futebol. Gente, vocês devem ter reparado que muitas vezes outros esportes acabam sendo colocados para escanteio. O futebol ele acaba sendo muito incentivado e principalmente quando a gente para pensar na modalidade masculina. Porque, claro, se a gente for parar para pensar no futebol feminino, nós temos muito pouco apoio, muito pouco incentivo, muito pouco investimento, o que nós sabemos que é extremamente problemático, extremamente desafiador. Nós temos um investimento excessivo em uma determinada prática, que é o futebol, e no futebol masculino. O futebol feminino e os outros esportes, eles acabam não tendo muito apoio, e nós sabemos que isso é extremamente preocupante. Você pode comentar também sobre a questão da falta de incentivo ao esporte nas escolas. Em muitas escolas brasileiras, principalmente, se a gente for parar para pensar nas escolas públicas, nós temos pouco incentivo ao esporte. Nós temos pouca prática esportiva, o que nós sabemos já que é extremamente negativo. Essas instituições não têm infraestrutura adequada para a prática de esporte, nós não temos muitas vezes equipamentos básicos para a prática esportiva, não temos quadras com qualidade, não temos equipamentos como bolas, redes, gols e outros equipamentos necessários
para a prática esportiva, e aí, como consequência desse processo, várias pessoas que poderiam usufruir dessa transformação do esporte acabam não usufruindo, devido à falta de incentivo e à falta de acesso, o que nós sabemos que é extremamente desagradável. Você pode trazer no seu texto como repertório sociocultural a questão da extinção do Ministério do Esporte. O governo Bolsonaro fez a extinção do Ministério do Esporte, o que nós sabemos que é extremamente problemático, extremamente desagradável. Quando nós temos a extinção de um ministério, nós temos menos verbas, menos recursos para uma determinada área. E aí o esporte acaba ficando em segundo plano. Claro, se você extingue um determinado ministério, você está mostrando de alguma forma para a população que ele não representa uma prioridade. E nós sabemos que isso é um grande desafio quando a gente pensa em falta de recurso, quando a gente pensa na falta de incentivo, que é um dos aspectos mais relevantes ao se discutir sobre o esporte. Você pode comentar também como repertório sobre uma questão muito curiosa. O Paulo André, do Big Brother Brasil, eu acho que você sabe, ele é do atletismo. Ele é um atleta brasileiro, inclusive dos mais reconhecidos no mercado internacional do atletismo. E ele está no programa no Big Brother. E só para vocês terem uma ideia, o jornal Extra levantou um dado muito interessante. Para ganhar o que ele ganharia no Big Brother, ele precisaria de trabalhar por 12 anos para conseguir ganhar algo semelhante ao que ele ganharia com a premiação do programa. Olha que situação bizarra. Nós temos um atleta de ponta, um atleta extremamente reconhecido, e ele precisa de ir para um programa de televisão, para um reality show, para tentar obter recursos, porque obviamente o esporte não está dando o reconhecimento necessário. Inclusive no próprio programa ele chega a falar. Ele tinha falado que tinha esperança de conseguir novos patrocínios exatamente porque estava no programa de televisão, o que é no mínimo muito preocupante, muito desagradável, se a gente for levar em consideração a falta de visibilidade dos atletas brasileiros de uma maneira geral. Você pode comentar também sobre a própria Constituição brasileira. A nossa Constituição, no artigo 217, ela fala sobre a questão do esporte. E ela fala que o Estado investiria nas práticas esportivas formais e não formais. Ou seja, o Estado investiria no esporte, mas não somente no esporte profissional, também no esporte para a própria população como forma de entretenimento. Mas muitas vezes isso não acontece no nosso país, o que é extremamente desafiador. E aí, se já apontamos vários problemas, você já sabe. Nós precisamos das nossas incríveis propostas de intervenção. Anote aí! Em primeiro lugar, podemos colocar sobre a importância da criação e ampliação de locais para a prática esportiva no Brasil, o que deve ser colocado pelo próprio governo federal, que seria o nosso agente. Nós precisamos de ampliar os locais para a prática esportiva de maneira gratuita, principalmente em regiões em que as pessoas têm um poder aquisitivo menor, porque isso pode fazer com que esses indivíduos tenham novas oportunidades. E o governo, claro, seria o responsável por essa medida. Além disso, você pode colocar como proposta de intervenção a necessidade da melhoria da estrutura para a prática esportiva nas escolas. E aí você pode detalhar falando de questões relacionadas, por exemplo, à construção de quadra, compra de equipamentos para a prática esportiva, investimento na estrutura das escolas para que as pessoas possam, de fato, praticar esporte de qualidade. E isso deveria ser feito pelo próprio Ministério da Educação. Beleza? Mais uma e última proposta de intervenção para nós. Você poderia falar sobre a necessidade do aumento de bolsas para os atletas esportivos brasileiros, principalmente modalidades olímpicas, para que essas pessoas possam ser incentivadas. Você falaria basicamente na ampliação do Bolsa Atleta para oferecer recursos a esses indivíduos e, naturalmente, incentivar a prática esportiva no nosso país. Isso ficaria a cargo do governo federal.
Tranquilo demais? Aprendeu bastante nesse tema? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, clica no joinha para dar aquela força para nós no canal. Inscreva-se também no nosso canal, clique no sininho para notificações. Se você quiser entrar em contato comigo, me mande mensagem aqui nos comentários ou me adiciona lá no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!